queridos amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal que foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Estamos na nossa 33ª aula da Epístola aos Hebreus, que nós a intitulamos de A Glória da Nova Aliança em Cristo, Fé, Perseverança e Santidade da Igreja. Estamos iniciando a unidade 7, Os Heróis da Fé. E o primeiro assunto que abordaremos nesta unidade é a natureza da fé, que está em Hebreus, no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 3. Aprendemos que o cristão verdadeiro é a pessoa que, tendo vindo a Cristo como caminho para Deus, jamais o abandona, apesar de muitas quedas, falhas e até mesmo desvios. Ele crê e continua crendo. O cristão verdadeiro é aquele que tem fé. Mas o que é fé? Como é uma pessoa com fé? Como a fé se demonstra? É importante saber a resposta de tais perguntas, porque se a soubermos, podemos também responder às questões vitais das nossas vidas. Eu tenho fé? A minha fé é real? Ela perdurará por toda a minha vida? Me susterá? E na minha morte, me conduzirá em segurança para o céu? Todas essas perguntas importantes a respeito da fé são respondidas no capítulo 11 de Hebreus, onde agora estudaremos o primeiro assunto, começando a definindo o que é fé. Podemos chamar este parágrafo de fé definida. Responde às perguntas sobre como essa fé é demonstrada. Não se deve confundir fé com crença. O homem gera sua própria crença ou recebe do meio em que vive. Uma vez gerada ou adquirida, ele pode depositá-la em alguma pessoa, força ou poder de fora dele. Nesse sentido, todos os seres humanos creem em alguma coisa. Apegam-se a objetos da crença, alguns até fanaticamente, e outros possuem apenas um assentimento mental, não incorporando a crença aos seus métodos ou filosofia de vida. A crença nada tem a ver com o verdadeiro relacionamento com Deus. Até os demônios creem que Deus existe como um ser único e poderoso. Vimos isso lá em Tiago, capítulo 2, versículo 19. A crença pode ser politeísta, e frequentemente o é, mas a fé bíblica centraliza-se na Trindade, sendo monoteísta e teocêntrica. A fé real só tem um alvo, Deus. Ela não pode ser confundida com crença monolátrica, isto é, a crença na existência de muitos deuses, mas com adoração consistente em apenas uma divindade. A fé não é de natureza mental, isto é, que emana da racionalidade humana. Não é fruto da experiência, não é uma herança cultural, não é o resultado da necessidade que o homem tem de superar-se a si mesmo, de penetrar no além, que mantém contato com os seres de outro mundo, de garantir a sobrevivência depois da morte. A fé é dom de Deus, é uma dádiva da graça divina aos eleitos, o meio que Deus usa para dirigir a vida dos seus servos, fazendo-os andar conforme a sua vontade. O regenerado não somente crê em Deus, mas também e principalmente deposita nela a fé que ele recebeu. A fé, embora haja um dom divino, opera por meio do intelecto do crente, pois não age fora do consciente do regenerado, embora seja revelada. Ela se incorpora à existência da nova criatura em Cristo, passando a ser-lhe natural. É necessária a expressão de sua comunhão indissolúvel com seu Salvador. Vimos isso lá em Romanos, no capítulo 8, do versículo 31 ao versículo 39. O crente tem a sua vida própria, autêntica, absolutamente humana e real. Não como um ser isolado ou apenas humanizado, mas porque Deus em Cristo domina o seu interior, vive nele. Assim entendia Paulo e dizia: logo, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Está lá em Gálatas, capítulo 2, no versículo 20. Em resumo, a fé é o meio pelo qual Deus atua nos seus servos e por meio deles, resultando na consequente operosidade, e esta sendo de maneira natural.
O homem foi criado para ser de Deus e relacionar-se com Ele. O regenerado, portanto, ao contrário do que muitos pensam, não se torna um autônomo nas mãos do divino, mas tem a sua mente liberta para detestar o mal e optar pelo bem, e afinar a sua vontade com a vontade do seu Criador, pois se torna capaz de interagir com Ele por meio do Espírito Santo que lhe foi dado pelo Filho. Assim, o escritor, sendo bem consciente de que a vida na fé não é fácil, traz à mente as proezas de muitos homens e mulheres da fé no passado, assunto das nossas próximas aulas. Porém, o nosso assunto de hoje, nós veremos a natureza da fé, o texto como descrição da fé, e também como se define a fé, a esfera da fé e, por último, as testemunhas da fé. Mas antes de começarmos a nossa aula, tenho que dar os meus recados. Lembrar aos irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontram a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também informar a todos que vocês podem encontrar de forma rápida todas as nossas aulas no YouTube. Vocês entram no YouTube e digitem hashtag AVF Alessandra Rocha, tudo junto e entre aspas, e em letra minúscula. E vocês encontrarão a lista de todas as aulas disponíveis do canal. E ainda pedir aos irmãos que orem por esta obra e participem das nossas aulas deixando seus comentários, dúvidas e sugestões. E divulguem também o nosso canal, para que juntos nós possamos evangelizar, transformar e fortalecer vidas com o estudo da Palavra de Deus. Vamos orar? Vamos colocar o nosso coração na presença do Senhor antes de iniciarmos a nossa aula? Gracioso Deus, maravilhoso e generoso Pai, diante de Ti apresentamos as nossas mentes, suplicando a Sua graça para que nós possamos ser iluminados mais uma vez pelo Seu Espírito Santo, a fim de construirmos alicerces para uma fé inabalável, compreendendo o seu significado e principalmente a sua natureza. Tome a direção deste estudo, opere em nós a transformação necessária para que estejamos firmes em Jesus e jamais venhamos a sair de sua presença. Nós te pedimos, nós te agradecemos e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. A natureza da fé. Vamos ler Hebreus capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não são visíveis. Vimos no versículo 1 a 3, do capítulo 11 de Hebreus, a fé explicada com seu conceito e alcance. Destacamos alguns pontos relevantes. A natureza da fé. O texto como descrição, definição e esfera da fé. A fé se apoia na palavra de Deus. A fé alcança a aprovação de Deus. E a fé conhece o poder de Deus. Vamos agora comentar esses destaques. Aqui está a única definição de fé encontrada na Bíblia. É bem verdade que essa não é uma definição completa, uma vez que a fé tem vários significados nas Escrituras. Ao mesmo tempo que o autor trata do que é fé, mostra o seu reconhecimento por Deus e como esta fé influencia a nossa cosmovisão. O escritor está bem consciente de que a vida na fé não é fácil, mas chama à mente as proezas de muitos homens e mulheres da fé no passado. O escritor de Hebreus não apenas apresentou a fé como regra de vida, mas também define com clareza o que entende por fé. A fé é necessariamente subjetiva, como são os termos usados para expressá-la: confiança e convicção. No entanto, essas palavras implicam um aspecto objetivo. A fé, em sua forma mais simples, é um ato de confiança em alguém ou em alguma coisa. Não se confia em si mesma, mas no seu objeto. Ela não é um esforço mental. Só se manifesta quando o esforço mental acaba. Cristo, o objeto da nossa fé, é quem nos salva. E isso ele faz pela graça mediante a fé. A graça opera no plano do desamparo humano,
E é somente quando a alma se desprende de toda a confiança própria e entrega-se integralmente à graça de Deus que nasce a fé. A diferença entre fé verdadeira e a falsa não reside na própria confiança, mas na dignidade ou indignidade da pessoa ou coisa em que se depositou essa confiança. Como diz o nosso querido pastor De Velasco em seus ensinamentos na Igreja Batista Central de Brasília, a fé é como um bonde. Usa o mesmo trilho para se movimentar tanto para o sul, que podemos representar como o bem, como para o norte, representando o mal. Depende para onde você quer ir, isto é, onde você deposita a sua confiança, o seu destino. A Eva acreditou na mentira de Satanás e foi enganada. Os que confiam integralmente em Cristo verificam que ele é integralmente fiel. Existem 3 elementos essenciais na fé: a concordância do espírito, o consentimento da vontade e o que os teólogos antigos chamavam de reclinação, mas que se expressa mais simplesmente pela palavra confiança. A fé, portanto, é um ato de todo ser debaixo da influência do Espírito Santo. Esta confiança plena, este reclinar integralmente em Cristo, priva a alma de qualquer reivindicação de mérito, quer de suas obras ou dela própria. Portanto, é necessário atribuir toda a glória a Deus mediante Jesus Cristo. A fé apresenta o seguinte aspecto. Primeiro, é a operação do Espírito Santo convencendo a mente de pecado e despertando no coração forte desejo de salvação. O segundo é o instrumento ativo pelo qual a alma se apega a Cristo, tornando-se capaz para crer e ser salva. Com essas palavras, passamos agora a um estudo exegético mais minucioso do texto. O texto, como descrição da fé, nos mostra que o autor estava interessado não tanto no que é fé, mas no que ela faz. O segundo versículo que lemos trata-se de uma ponte para os exemplos dos heróis judeus da fé, a fim de provar que essa atitude de fé, este estado de espírito que contempla as coisas espirituais como as verdadeiras realidades da vida, é aquilo pelo que os antigos obtiveram o bom testemunho. Alguns teólogos acreditam que aqui se trata de uma descrição e não de uma definição de fé. A fé é algo que dá substância, corpo e realidade às nossas esperanças e põe à prova as coisas não vistas. A fé aqui é usada no sentido de confiança ou certeza, sabendo que repousa sobre alicerce seguro. É a capacidade de ver as realidades que são invisíveis aos nossos olhos naturais, mas a menos que seja despertada por algo exterior, permanece latente, como os olhos sem luz ou ouvidos sem som. Cristo enviou o Espírito Santo para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vimos isso lá em João capítulo 16, versículo 8. É o Espírito que, por causa da sua graça, chega primeiro, toma a iniciativa e desperta a alma para o conhecimento da verdade. Se nos submetermos a ele e não o rejeitarmos, a fé irá tornar-se ativa e conduzirá à realização manifesta das coisas invisíveis e eternas. E tendo-se aproximado estas, o não visto torna-se poder ativo na vida cristã. A fé pode ser específica quando conduz à justificação ou à santificação, porém é usada em sentido mais geral e amplo, e assim a fé salvadora se torna aquela que é a lei do nosso ser, a atitude permanente da alma. Como Deus testemunhou da fé de seu povo na antiguidade, assim o autor deduz que aqueles a quem escreve devem fazer algo mais do que reverenciar as memórias dos patriarcas ou colocar flores nos seus túmulos. Devem andar em obediência como eles andavam, e de tal forma reviver a fé, o sofrimento e a paciência que conquistarão também para os cristãos do presente a aprovação divina. Já o texto, como definição de fé, traz como primeiro termo de definição a palavra substância. A palavra substância só pode ser compreendida no sentido de lançar fundamento na alma, afirmação para nós daquelas coisas que já existem pelo faça-se de Deus.
A fé pode ser chamada substância, então, apenas no sentido de tornar palpável as coisas reais na experiência do cristão. A fé constitui uma afirmação e um ato que declara a verdade eterna como um presente fato. Trata-se de uma certeza. Vejam bem, a mulher tem certeza que vai dar à luz a um filho, pois está grávida e tudo ocorre bem com ela e com o feto. Assim é com o crente. Deus implantou nele a graça. Suas relações interativas com o Salvador vão bem. Há entre ele e o seu Salvador perfeita harmonia, decorrente da entronização do Espírito Santo em seu interior. E isso de tal modo que ele sente que Cristo vive nele. É porque Cristo habita nele que temos a certeza que todos os bens futuros da promessa são realidades já presentes e influenciam o seu modo de vida, de pensar e de falar. O crente não é apenas um espectador do céu. O futuro já existe nele. O eterno já se apossou de sua vida. O servo de Cristo, exatamente como seu Senhor, milita neste mundo, mas não pertence a este mundo. Outra causa da certeza convicta da fé está no penhor e selo do Espírito Santo, garantias de espiritualidade, esperança e certeza das dádivas porvindouras prometidas por Cristo. O segundo termo dessa definição de fé é a palavra convicção ou prova, que é a mais ampla e salienta mais fortemente o aspecto evidencial da fé. Trata-se de uma evidência de uma convicção divina. Implica tanto em uma evidência sobrenatural de Deus como as coisas de Deus. Uma espécie de luz espiritual exibida à alma e uma visão sobrenatural ou percepção dela. Eu não preciso ver materializado o amor, a justiça e a fidelidade e a dignidade. Eu tenho convicção de que tais virtudes existem e são absolutamente reais na minha mente e nos meus sentimentos. Por outro lado, não vejo a incrível velocidade da luz, mas creio na sua existência, pois homens competentes, cientistas, pesquisadores habilitados sustentam a sua realidade. Assim, não vejo com os olhos físicos, percebo pela fé, firmado no que as Escrituras dizem, porque nelas e por elas Deus me fala de maneira convincente. A fé é dom de Deus? É, quanto à graça pela qual é produzida. Mas a graça ou poder para crer e o ato de crer são coisas diferentes. Sem a graça ou o poder de crer, ninguém jamais creu nem pôde crer. Mas com este poder, o ato de crer é do próprio homem. Deus nunca crê em lugar de ninguém, tampouco se arrepende por alguém. Mediante o poder dessa graça, o pecador crê por si mesmo. Que a fé deve ser considerada como forma de conhecimento é o que o autor de Hebreus apresenta de maneira explícita nas afirmações anteriores a respeito da nova aliança. A lei de Deus está escrita em nossa mente e em nosso coração. Em nossa mente para que conheçamos e em nosso coração para que amemos. A união desses dois elementos que torna possível a verdadeira obediência da fé. O fato de Cristo habitar no coração mediante o Espírito Santo é em si testemunho da realidade das coisas espirituais. E isso se realiza pela fé. Nenhuma forma de conhecimento pode ser mais inequívoca do que esta. Podemos simplificar essa interpretação assim. Temos a capacidade de caminhar. Esse poder é dom de Deus. Temos a capacidade de ver. Isso também é dom de Deus. Mas Deus não pode andar por nós, nem ver em nosso lugar. Podemos recusar-nos a andar ou podemos fechar os olhos? Sim, podemos. Como também podemos aceitar o dom, andar e ver. Vamos falar da esfera da fé. Antes de escrever os feitos dos antigos heróis, o autor se detém para observar que o próprio mundo em que essas testemunhas viveram e demonstraram sua fé é a manifestação do que é invisível, e que esta convicção, ela é própria um ato de fé. Portanto, a fé trata não apenas do futuro, mas do passado e do presente. A criação, sendo a primeira revelação de Deus ao homem, torna-se assim a prova suprema da fé. Os heróis viveram no mesmo universo físico que nós.
Mas de onde veio o universo? Alguns acham que apenas aconteceu, enquanto outros pensam que sempre esteve aqui de alguma forma. Nós sabemos mais. Sabemos que tudo foi formado por Deus, por meio de sua palavra criadora. O universo foi feito do nada, por um ato do poder onipotente de Deus. Existe um Criador a quem todos devemos resposta. Disso temos certeza. Quanto a isto, não temos dúvida. Mas por quê? Chegamos a essa certeza pela fé e não pela observação, pois é claro que nenhum ser humano estava lá para ver isso acontecer. Portanto, fica claro o que é a fé. E podemos estar igualmente certos quanto a termos ou não tal fé. Porém, o escritor disse que somente os que vivem da fé e morreram na fé é que chegarão à recompensa celestial. As pessoas do passado viveram e morreram desfrutando do favor de Deus. Mas quem especificamente o autor estava se referindo? Na próxima aula, se assim Deus permitir, nós veremos a lista dessas pessoas a que o autor se refere. Ele mostrará que elas tinham certeza das duas maneiras, levando em conta as realidades futuras e invisíveis em seu modo de viver. Esses dois aspectos da fé existentes e evidenciados são, primeiro, algumas coisas são invisíveis, porque ainda não aconteceram. A palavra de Deus promete a nós que no momento em que morrermos, gozaremos imediatamente e plenamente da companhia de Cristo. Promete-nos um corpo incorruptível como o corpo glorioso de Cristo. Promete-nos a absolvição total no dia do juízo. Um lar no céu e o completo prazer em Deus por toda a eternidade. O segundo aspecto são as coisas não vistas, porque não podem ser vistas. São as espirituais. Isto é uma verdade suprema com relação a Deus, a quem não podemos ver, mas também é verdade tanto quanto o mundo espiritual. Como todo crente tem certeza que Deus existe e que o Deus que existe é o Deus da Bíblia, tenho certeza também da existência de anjos e de demônios. A minha confiança se baseia naquilo que Deus revelou em sua palavra. E tendo certeza da realidade de tais coisas, as levo em conta nos meus pensamentos, palavras e ações. A fé é a prova das coisas que não vemos. Portanto, a fé é a certeza constituída sobre um fundamento único. Deus falou e eu creio naquilo que Ele diz. Tais coisas são realidades para mim. Não são menos reais, são mais reais. Nós cremos, estamos confiantes quanto ao que esperamos e convictos naquilo que não vemos. Assim, queridos, encerramos a nossa aula de hoje. Passemos às nossas considerações finais. A fé é o meio pelo qual Deus atua nos seus servos e por meio deles, resultando disso, a sua consequente operosidade, mas de maneira natural. O homem foi criado para ser de Deus e relacionar-se com Ele. O regenerado, portanto, ao contrário do que muitos pensam, não se torna autônomo nas mãos de Deus, mas tem sua mente liberta para detestar o mal, optar pelo bem e afinar a sua vontade com a vontade do seu Criador. Pois se torna capaz de interagir com Deus por meio do Espírito Santo que lhe foi outorgado pelo Filho. A fé se apoia na palavra de Deus. A fé sem promessas de Deus não é fé, não passa de presunção. Tal qual a promessa sem obediência também não é fé, é incredulidade. A fé alcança a aprovação de Deus. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. Sem essa fé, o homem não pode agradar a Deus. A fé reconhece o poder de Deus. A fé proporciona entendimento de acontecimentos que não podem ser plenamente elucidados racionalmente. A fé e a ciência caminham de mãos dadas. Ambas têm o mesmo autor. A Bíblia, corretamente interpretada, e a ciência, corretamente entendida, jamais entram em contradição. Assim, queridos, encerramos a nossa aula de hoje. Vamos orar? Senhor Deus, maravilhoso Pai, contemplamos a fé como algo essencial para a nossa comunhão. Sem fé é impossível agradar a Deus. Este estudo nos mostra que se trata da manifestação da confiança e obediência depositada exclusivamente em Ti. Opera em nós
o seu poder de forma sobrenatural para que a nossa obediência e confiança seja refletida na nossa maneira de viver, de pensar e de falar. Que vivamos por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Que o nosso viver seja pautado nos princípios divinos e não nas circunstâncias que muitas vezes nos abalam, por serem contrárias às nossas vontades e necessidades. Conduza-nos ao centro da sua vontade, para que os seus planos a nosso respeito sejam realizados. Que a nossa fé nunca retroceda. Nós te pedimos, nós te agradecemos e nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Assim, queridos, nós nos despedimos. Agradeço a vocês por participarem de mais uma aula conosco e a Deus pela liberdade e oportunidade de estudarmos a palavra dele, que é a verdade que nos fortalece. Abraço a todos, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Até lá!